Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Acompanhe a partir de agora, direto da redação do Jornal da Orla, uma entrevista com o prefeito de São Vicente, Caio Amado. Caio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à redação do Jornal da Orla. Obrigado, um prazer. E a gente está aqui à disposição sempre para prestar os devidos esclarecimentos para a sociedade sobre tudo que a gente tem feito e também os nossos planos, né? Então, fico à disposição aqui. Um prazer mais uma vez estar aqui na redação. Também participa dessa entrevista o diretor de redação do Jornal da Orla, jornalista Edson Carpentieri. Edson, olá, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer receber aqui o prefeito Caio Amado, o prefeito de São Vicente, que vai fazer um balanço do seu segundo ano de administração e o que ele espera para a cidade de São Vicente em 2023, quais são os seus planos, suas prioridades. Ele vai falar isso aqui já já. Prefeito, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse segundo ano. O senhor está finalizando a primeira metade desse mandato. Olhando em perspectiva, o que o senhor planejou no começo do ano e o que o senhor conseguiu realizar, o que o senhor destaca de realizações e o que deixou de ser feito nesse segundo ano? Olha, foi um primeiro biênio de mandato, né? Digamos assim, um início de mandato muito desafiador, porque foi uma troca de governo, né, na cidade. A gente teve uma ruptura de um governo que já conhecia a cidade há muito tempo para uma nova gestão e para que a gente conseguisse dar aquele frescor que a cidade precisava, para que a gente conseguisse trazer para a cidade um novo momento, né, de reconstrução. Foi primeiro um processo desafiador de encarar problemas crônicos do passado. Então, eu tive, por exemplo, nesse ano de questões fortes e simbólicas, um rompimento de contrato com a empresa que prestava o transporte na cidade. Era um contrato de 20 anos e era uma empresa que estava falindo na mão da cidade. E a gente teve aí a coragem de enfrentar e romper esse contrato e trazer uma empresa séria. Então, hoje eu tenho ônibus rodando na cidade, com qualidade, com quantidade, mesmo com todos os desafios de sustentar esse processo. Essa é uma realidade e isso faz com que a gente tenha tido essa vitória. Mas não só os ônibus, né, que é algo extremamente, fundamental. A obra da Ponte dos Barreiros, que coube à prefeitura a execução, né? Então, o acompanhamento dessa obra, a contratação da empresa, a fiscalização da empresa, a fiscalização do cronograma, tudo isso foi responsabilidade da prefeitura e a gente fez com maestria e conseguiu entregar uma obra de qualidade no prazo adequado. Isso também foi um ponto, mobilidade, deslocamento das pessoas. E aí, para fechar com chave de ouro um segundo ano, a gente trabalhou muito na parte técnica, junto com a MTU, e articulou junto com o governo do estado para que constasse no orçamento, e consta no orçamento, os recursos necessários para a obra da fase 3 do VLT. Ou seja, hoje, depois de todo o detalhamento técnico que a gente construiu, prefeitura e estado, a gente está na reta final para a publicação dos editais e começar, então, de fato, um processo concreto para que o VLT chegue na área continental. Isso, para mim, é muito motivante. São 3 eixos estruturantes. Ônibus rodando na cidade, ponte desinterditada e o VLT passando a ponte. São 3 eixos que a gente começa nesse segundo ano. Isso sem contar em várias outras coisas que a gente buscou fazer, e uma delas que me deixa muito alegre é o que a gente conseguiu fazer na educação, dando os primeiros passos na educação de São Vicente, como, por exemplo, a entrega de material escolar. Isso foi histórico. Prefeito, um pouquinho antes de começar o programa aqui, tomando um cafezinho, o senhor me disse que assim, sua principal prioridade em 2023 vai ser fazer uma revolução na saúde, na educação de São Vicente. Como se dará essa revolução? Qual a sua ideia para fazer essa tão sonhada revolução na educação da cidade? A gente, quando entra numa escola, a gente vê muitas vezes ali uma criança sem uniforme, uma criança sem material escolar, uma criança em estruturas precárias, uma criança com diversos problemas que, em parte, a escola pode oferecer e ajudar, e a outra parte, obviamente, é a família que a gente precisa apoiar, estruturar, mas aí depende muito do que vem da família, do que vem de casa. No que diz respeito à escola, é nosso papel entregar o que tem de melhor. E a minha visão sobre isso
é que São Vicente não entregou o que podia entregar de melhor ao longo de décadas para a educação. Falo com clareza sobre isso. A cidade nunca tinha entregue material escolar para suas crianças. E material escolar é uma questão de combate à desigualdade. Entregar material escolar é uma questão de dignidade. E a gente entregou pela primeira vez, planejamos 21, e entregamos pela primeira vez em 22 mais de 43 mil kits de material escolar. Uma pastinha amarelinha com lápis, caderno, estojo, borracha. É o início. Nesse exato momento, eu tenho 7 escolas passando por uma reforma como nunca antes vista. A gente está quebrando parede, está destruindo estruturas precárias, está reformando o teto e vamos reconstruir tudo isso. 7 escolas. Estou falando de Luiz Pinho, Sebastião, Duque, Pastor Joaquim, diversas escolas pela cidade que estão passando, Constante, que eu estive visitando ontem, diversas escolas. Isso é o início. Ontem, a gente estava instalando cortina em salas de aula. Cortina. E aí tem gente que vai falar que absurdo, não tinha outra prioridade. Você me desculpe. Quem fala isso nunca entrou numa sala de aula e não sabe o que é um aluno fazer assim, com o olho fechando, porque não consegue ver um painel, não consegue ver uma lousa. Ver um aluno com sol na cara durante 4, 5 horas no seu dia, porque o sol bate na janela e não consegue ter uma aula digna. Isso é o início de um trabalho forte de investimentos no que tem de melhor nas escolas. A merenda hoje está boa. No ano de 2022, a gente colocou as crianças para estudar e vai colocar no ano de 23 as crianças de 4 para 5 horas por dia em escolas que ainda eram 4 horas. Ou seja, a gente fez um programa chamado Integra, que fez com que os anos finais a gente fizesse um reforço extra para os alunos e transformasse em integral, com outras atividades. Ou seja, a gente está trabalhando para fazer um grande investimento na educação. Não fiz tudo que eu gostaria ainda. Faltou. Eu não consegui entregar o uniforme nesse segundo ano. Não tive dinheiro para isso. Mas eu estou trabalhando para conseguir entregar nos próximos. Ou seja, a gente vai entregar material, anunciei essa semana de novo. A gente está trabalhando para entregar uma merenda de qualidade. A gente está, como sempre, e isso é um desafio constante, para a merenda seguir sendo de qualidade. A gente está fazendo grandes reformas. A gente está levando internet fibra ótica para as escolas. Começamos a instalação e vamos passar 2023 instalando. A gente está levando o que tem de melhor e que não foi entregue. Não faço ideia por quê em outras administrações. Ô, prefeito, para realizar todos esses projetos, para que eles saiam do papel e sejam uma realidade na vida do cidadão de São Vicente, o senhor vai precisar de parcerias com os governos estadual, federal e também com a iniciativa privada, porque São Vicente tem o PIB mais baixo da Baixada Santista. Faltam recursos, falta dinheiro para falar o português claro, falta dinheiro para a Prefeitura de São Vicente fazer tudo isso. É isso aí. Como é que está essa relação? Como é que o senhor imagina essa relação com o governo do Estado, com o governo federal, agora com o Tarcísio, com o Lula e com a iniciativa privada? É possível fazer essas parcerias todas? Olha, primeiro, eu sou uma pessoa de paz, sou firme quando tem que ser, mas sou uma pessoa de paz. E no meu coração está tatuado São Vicente, assim, sendo bem franco. Então, eu vou conversar com quem tiver que conversar. Não tem essa para mim de oposição, situação. Eu vou conversar com quem tiver que conversar por São Vicente. Construir uma relação boa com o Tarcísio, isso é fato, né? Apoiei ele no segundo turno. Tenho uma relação boa com o Felício, que é o vice dele também. Tenho buscado me articular com o governo estadual desde agora, o próprio Kassab, secretário de governo. Então, a minha relação está muito boa. A gente conseguiu eleger bons deputados também. Estando ou não no meu arco de aliança, eu vou pedir a ajuda de todos. O que a cidade mais precisa é de recursos. Muitas vezes São Vicente, sendo uma cidade antiga, tem problemas documentais, tem problemas estruturais que a gente está resolvendo. Então, às vezes, os desafios documentais da cidade, de não ter a certidão de um terreno, de não ter a regularidade de outro local da cidade, dificultam receber uma emenda detalhada aqui ou ali. Mas, no geral, a gente vai terminar o nosso mandato, eu não tenho dúvida disso, sendo o prefeito que mais trouxe recursos para a cidade. Porque o que a gente já conseguiu de recurso, você tem noção, em 2 anos eu asfaltei 69 ruas. São mais de 44 quilômetros de asfalto. O senhor falou que conseguiu recursos. Quanto o senhor conseguiu de recursos dos governos federal e estadual?
A gente conseguiu, é possível afirmar que a gente conseguiu por volta de 200 milhões de reais, somando tudo que a gente conseguiu, de obras de enfrentamento às enchentes, como por exemplo as comportas, que a gente já tem ordem de serviço, já está sendo mobilizado ali para dar início às obras, que a gente conseguiu para as revitalizações de Orla do Gonzaguinha, que a gente conseguiu aprovar os projetos, né? A gente conseguiu de emendas para conseguir custear a saúde da cidade, que é uma saúde deficitária e que se não fosse esse dinheiro de fora que a gente busca trazer, a gente não conseguiria custear a saúde. Então, a gente somando tudo, passa de 200 milhões de reais. Agora, isso eu não estou nem levando em conta a nossa capacidade de ter inserido no orçamento do Estado, era algo que era um pleito antigo, a fase 3 do VLT. E a fase 3 do VLT, contando o trecho ponte, tem que toda uma reforma estrutural para se fazer na ponte, de reforma e ampliação na ponte ferroviária, e o trecho pós-ponte até Samaritá, a gente está falando de um investimento de mais de 500 milhões de reais que será feito nesses próximos 4 anos. Então, você faz essa somatória, veja, eu não estou para briga com ninguém. Meu papo é São Vicente? É por São Vicente? Pode contar comigo. Prefeito, por falar em recursos, o senhor acabou de lançar um Refis de Natal, que é um amplo, um ousado até plano de recuperação de tributos atrasados. E, historicamente, São Vicente é uma das cidades, talvez até do país, que tem a maior taxa de inadimplência em tributos municipais. Eu queria perguntar para o senhor de quanto que é o valor da dívida ativa, os recursos que a prefeitura tem para receber, e qual que é a expectativa de arrecadação desse refis aí? E eu gostaria que o senhor explicasse, acho que vai ser bom explicar, que um refis não significa você penalizar aquele contribuinte que paga em dia os seus tributos. Então, eu queria que o senhor falasse também sobre essa questão da anistia, a multa, juros e outras sucumbências. Veja, pagar em dia um tributo é uma obrigação natural do viver em sociedade. Agora, existem pessoas que têm dificuldades e acabam, porventura, atrasando. E é pensando nessas pessoas que, porventura, passaram por alguma dificuldade na vida, que desestruturaram por algum motivo, que tiveram uma queda nos seus rendimentos, que foram, demitidas no ano, ou que tiveram qualquer dificuldade e se atrapalharam, que a gente busca colocar esse tipo de refinanciamento de dívida para que elas possam se regularizar. Às vezes cria-se um embate que eu acho que é um embate equivocado. Quem conseguiu pagar em dia, poxa, maravilha. Ninguém quer ficar devendo na vida. Ninguém quer ficar devendo na vida. Acho que isso é um fato. Então, quando vem um refis desse, por que eu fiz esse refis? Durante o ano a gente colocou um refis à disposição das pessoas. Mas eu ando muito na rua, busco estar pelos bairros e fui percebendo. Algumas pessoas foram me parando e eu fui percebendo em detalhes que a gente percebe na fala do cidadão. E mesmo com o refis que a gente tinha colocado, algumas parcelas dessa pessoa ficavam muito pesadas para o orçamento mensal. E aí isso estava me angustiando demais. E aí eu ouvi certa vez que a cidade chegou, há um tempo atrás, a fazer um parcelamento em 100 vezes. E aí eu decidi fazer algo parecido, só que um pouco mais ousado. Hoje a gente habilita a fazer em 120 vezes, sem descontos de juros e multa, em 120 vezes. Normalmente o cidadão a qualquer tempo do ano pode fazer em 60 vezes, sem desconto de juros e multa. Esse é o mais elástico prazo do refis, para o cidadão poder, no dobro de parcelas, quitar, mas sem desconto de juros e multa. Com descontos, aí, à vista, com 90% de desconto de juros e multa, o cidadão chega lá, pega o seu 13º ou faz algum tipo de conta e sai e tem o seu nome limpo. Ou, se ele quiser parcelar em até 96 vezes, com 50% de desconto de juros e multa. Então, foi uma forma de tentar habilitar uma oportunidade do cidadão se regularizar, sabe? E com muita sinceridade, aproveitando esse fim de ano, o 13º, às vezes isso está travando a vida das pessoas para ela conseguir o crédito, para conseguir comprar a casinha dela, para conseguir o crédito, para comprar algo no crediário. Então foi uma ideia pensando no cidadão mesmo. Com relação à dívida da cidade, se a gente parasse São Vicente um ano inteiro, ainda assim a gente não pagaria as dívidas que o passado deixou. É mais de 1 bi se a gente somar a dívida inteira de São Vicente.
que é mais do que o orçamento. Você está falando das dívidas que o município tem. Eu estou falando das dívidas... Eu perguntei em relação ao que devem. O município Perfeito. para receber. A gente, somando as áreas, por exemplo, de grandes espólios e tudo que a cidade tem, isso sem dúvida nenhuma passa de meio bi. Isso tranquilamente passa de meio bi. Então é gigantesco também, percebe? Não estou falando só do cidadão ali inadimplente que teve uma dificuldade. Eu estou falando, por exemplo, de grandes áreas da área continental, São Vicente, que é uma área que a gente quer desenvolver, então isso é sempre um ponto de preocupação. Eu estou falando de grandes áreas que, por imbróglios judiciais, ou por dificuldades, ou desentendimentos familiares, ou N motivos, são áreas que são grandes devedoras. Áreas gigantes e grandes devedoras, que se acumulam. Uma dívida que talvez seja impagável em alguns casos, ou talvez seja desatrativa, desinteressante para um investidor, não atrativa, porque é uma área cheia de dívidas, mas que a prefeitura tem buscado alternativas para, por vezes, de repente, triangular esse processo, tudo legalmente, claro, mas triangular esse processo para desbloquear essas áreas para um bom investimento. Então, esse é um dos nossos desafios. Muito do que qual o tamanho de quanto devem. Se a gente joga essas áreas, a gente passa de meio para chegar próximo, com certeza, de 1 bi. A cada ano que passa e não pagam, vai subindo, subindo, subindo. Esse é um dos nossos desafios. A gente está encarando ele, está buscando conversar com esses grandes proprietários, enfim, e com os pequenos proprietários trabalhando com refis, mas com os grandes proprietários tentando buscar soluções diferentes para que a gente consiga ter aquela área sendo produtiva. Trazendo empresa. Poxa, a área continental está cortada por rodovia. Em alguns trechos você tem rio passando atrás. Por vezes isso é um ponto de interesse para empresas de alguns tipos. Está próximo do porto, está próximo da capital. Só que tem grandes problemas documentais. Tem grandes dívidas, tem grandes dificuldades. Então isso trava um pouco. Mas a gente está trabalhando para gerar um cenário de investimentos. Perfeito. Falar em investimento, São Vicente é uma cidade turística pelas suas belezas naturais e o senhor está prometendo aí fazer uma remodelação da orla de São Vicente, fazer uma nova orla lá que vai deixar a cidade mais bonita, vai atrair mais turistas. Quando começa esse trabalho e quanto vai custar esse trabalho? De onde vem esse dinheiro para executar essa obra? Ok. Foi uma iniciativa que a gente teve em 2021, quando a gente assume a prefeitura, a gente fala, por vezes, São Vicente pegou o dinheiro que tinha e fatiou em diversos pedacinhos para resolver problemas e não resolveu nada. Aí a nossa ideia foi, e se a gente pega um montante de dinheiro e faz uma reforma decente, faz uma reforma que recupere o espaço com qualidade, sabe, com profundidade, com beleza, para começar a região, passo a passo mesmo, fazer coisas de qualidade. Ao invés de pegar o pouco de dinheiro que a gente tem e dividir em tudo. E a Orla do Gonzaguinha foi um desses casos. A gente recebe, por ser uma instância turística, a verba DAD, destinada a instâncias turísticas, e com essa verba a gente pegou os 9 milhões dela e falou, vamos investir no Gonzaguinha. E assim será. É uma obra de 9 milhões de reais, conforme está na placa. A gente colocou uma placa com uma projeção de como vai ficar. Está bonita a projeção, está ficando bonito o que está sendo feito. É uma reforma do calçadão, é uma reforma do canteiro central e é uma reforma da calçada do outro lado. Percebe que é uma obra completa para que quem passar na Orla do Gonzaguinha fala, nossa, São Vicente está diferente, está crescendo. E essa obra fica pronta quando, prefeito? Fica pronta em 2023. É uma previsão de 1 ano de obra. Como todo mundo que faz obra, tanto pública quanto privada na sua casinha, se chove, atrapalha. Então, nos tempos de chuva, por conta da concretagem, por conta de todas as necessidades de manusear diversos produtos ali de obra, atrapalha um pouco. Mas hoje eu diria para você que a gente está conseguindo cumprir o prazo, está dentro do prazo. Bom, essa obra já começou e o dinheiro está garantido, quer dizer, não vai parar por falta de recursos. Negativo. Essa obra vai ser entregue em 2023. Prefeito, com relação à questão financeira da cidade, não da prefeitura em si, a gente sabe muito bem que o desenvolvimento econômico depende basicamente da política macroeconômica federal, mas ainda assim, o poder público municipal ele pode fazer a sua parte
criar condições ideais para ativar o movimento econômico na cidade. E o senhor falou da área continental. Queria saber do senhor o que o município pode fazer para estimular o desenvolvimento econômico na cidade, em especial a região continental de São Vicente. Olha, eu acho que a gente ainda tem um potencial de crescimento imobiliário e eu tenho buscado frequentar esse nicho, conversar com empresários do setor para entender o porquê que eles não iam para São Vicente. Eles saíram de Santos, pularam a minha cidade e foram para Praia Grande, por exemplo. Então, essa era uma angústia. E a gente fez aí algumas conversas e também fez uma série de alterações na legislação, buscando inclusive ampliar o potencial construtivo da cidade em alguns eixos. Um resumo, verticalizar a cidade em alguns eixos, como por exemplo eixos do VLT, grandes avenidas, alguns bairros específicos que a gente sente que tem um potencial de verticalização. Hoje eu tenho aí pelo menos 5 grandes empreendimentos imobiliários que estão sendo construídos na minha cidade, em alguns eixos interessantes, como ali próximo da Frei Gaspar, próximo da Capitão Moraguiar, em alguns pontos bastante estratégicos da cidade, entre outros. E isso me motiva, porque mostra que o empresário está voltando a sentir credibilidade no governo, voltando a acreditar e investir os seus recursos ali. Agora, prefeito, o senhor me deixou curioso. Qual foi a resposta dos grandes empreiteiros, dessas construtoras, para o fato de pular São Vicente? São Vicente do lado de Santos. Santos está cheio de prédios em construção. Aí pulam São Vicente e vão para Praia Grande. Qual foi a resposta? Das que eu mais ouvi, burocracia, gente querendo gerar dificuldade para vender facilidade e, em alguns casos, algumas falas de tipo, o solo não é muito bom e coisas que eu sinceramente não consigo entender, porque as novas solo, técnicas, não pode ser diferente de Santos. E, sinceramente, eu estou olhando aqui atrás, tem uma foto de Santos e eu falo, estamos na mesma ilha, como é que pode? Exato, essa desculpa não eu acho que não confere. É uma desculpa produzida essa por alguém que pode ter compartilhado muito essa desculpa até se tornar uma verdade. Mas, basicamente, no que compete a mim, eu tenho vendido melhor minha cidade, eu tenho frequentado esses espaços para mostrar que São Vicente está diferente, a gente tem reduzido os tempos de licença, dado um atendimento especial para quem quer fazer grandes investimentos na cidade, de chegar, ser bem recebido, ser bem tratado, sabe? Não ter conversinha, quer construir, vamos fazer essa cidade ser potência, porque tem espaço. E a mobilidade urbana ela mostra isso. O eixo do VLT, por exemplo, é inaceitável que no eixo do VLT não seja verticalizado, porque ali é o local de maior mobilidade urbana que você oferece, com acesso à ciclovia e com acesso a um equipamento rápido de deslocamento. Então, a gente incentivou na legislação, tem tratado melhor o empresário e mostrado para eles que São Vicente, se foi em algum tempo, não é mais um bicho de 7 cabeças. Você quer investir, você vai ter todo o atendimento para investir, tudo dentro da lei, regularizado e com o mínimo de tempo possível para desburocratizar suas coisas. Prefeito, agora, para o senhor poder ter uma administração tranquila e realizar aquilo tudo que o senhor deseja, eu quero saber a sua expectativa, porque começa agora, em janeiro, 2 novos governos completamente diferentes do que estavam aí. O PSDB, depois de quase 30 anos, sai de cena, assume o Tarcísio, que é outra visão governamental na esfera estadual. Na esfera federal, uma mudança ainda maior, não é? Sai o estilo Bolsonaro, entra o Lula com o PT e seus parceiros. Qual a expectativa que o senhor tem em relação ao governo e o que o senhor espera do governo do Tarcísio e o que o senhor espera do governo do Lula? Por São Vicente, meu papel é conseguir me equilibrar entre gregos e troianos. E isso, para mim, é um desafio que eu entendo que faz parte do cargo. Eu não vou assumir posições partidaristas ou ideológicas, porque eu sei aonde a corda aperta na minha cidade e eu sei que quando falta um médico no postinho, ou quando falta um recurso para a saúde, ou quando falta uma melhoria que a gente poderia fazer e não faz, ou quando alaga a casa de alguém porque não se investiu em comportas e grandes obras de infraestrutura,
Não tem ideologia que sustente isso. Isso é falta de investimento. E se é falta de investimento, eu preciso me equilibrar entre essas questões ideológicas e trazer investimentos do governo federal e do governo estadual. E esse é o meu papel de prefeito e é isso que eu vou fazer, pela minha cidade sempre. Tenho grandes expectativas, acho que os governos, se tem algo igual entre os dois, é que eles chegam com muita vontade de mudança, muita vontade de fazer coisas diferentes do que estava sendo feito, e isso abre, naturalmente, janelas de oportunidade com novos projetos. Cabe a gente conseguir encontrar as pontes certas para acessar esses novos projetos. A gente vê, por exemplo, o Tarcísio. O Tarcísio tem características de infraestrutura. Meu papel nessa transição foi me aproximar do entorno dele, falando, olha, eu estou fazendo, junto à MTU, toda a parte técnica para deixar tudo certinho para o VLT chegar. A gente só vai precisar ali que você dê continuidade em tudo que está acontecendo. Beleza? Beleza. Fiz esse papel. E assim será com outras coisas. Na primeira oportunidade que a gente tiver para sentar junto para uma reunião de trabalho, vou apresentar o que a gente está fazendo com as comportas e vou pedir ampliação desse projeto. Se ele é o cara da infraestrutura, São Vicente é uma das cidades que mais precisa de infraestrutura da Baixada e da que menos tem recursos para investir. No governo Lula, a gente imagina a questão do social mais latente, né? Melhorias nos benefícios sociais. Ora, como você mesmo citou, a gente conversou sobre isso antes de entrar. São Vicente é o menor PIB per capita da Baixada, um dos piores indicadores socioeconômicos do estado de São Paulo. Está nas listas dos 50 últimos, dos 645 municípios. Num governo que foca no social, para a gente é extremamente interessante. Os meus beneficiários de programas sociais, com certeza, são em maior número do que nas outras cidades da Baixada. Isso significa que bons programas sociais injetarão recursos em São Vicente, para pessoas que moram em São Vicente. Então, em termos de expectativas, eu quero ficar com o lado das boas expectativas, porque a eleição já foi definida. E agora o papel de prefeito é buscar extrair o melhor do presidente e seus ministros, do governador e seus secretários. E é exatamente isso que eu vou fazer. Prefeito, o orçamento de São Vicente é um dos menores da região, então, portanto, a capacidade de investimento do município é reduzida, e mais do que isso, o comprometimento do orçamento com a folha salarial também é muito patente e acaba impossibilitando a concessão de reajustes que os servidores realmente merecem. Então, nesse contexto, o senhor não consegue dar aumentos reais significativos ao servidor, mas eu queria saber do senhor quais as estratégias para poder motivar o servidor público, aquele servidor de carreira, concursado, porque na prática é a competência, é o resultado do trabalho do servidor concursado que acaba refletindo no sucesso da gestão. Você foi gentil quando falou que a gente tinha pouca capacidade de investimento. Eu vou ser, então, mais objetivo para não restar dúvidas. A capacidade de investimento próprio do município de São Vicente é zero, para não falar negativa. Não existe capacidade de investimento no município de São Vicente. É uma cidade que, na verdade, trabalha para equalizar suas contas, para conseguir caber o custeio dela dentro do orçamento. Como que a gente investe? Justamente buscando recursos no governo estadual, no governo federal, ou mais recentemente, no primeiro investimento internacional que a gente vai trazer para São Vicente via BID, Banco Internacional. Então, assim, é esse tipo de investimento que a gente consegue trazer para São Vicente. De investimento próprio, diferente de outras cidades que têm aí uma vida um pouco mais equalizada, conseguem fazer. São Vicente não consegue. São Vicente paga suas contas com o que chega de dinheiro. Se eu quero, de uma forma mais clara para quem nos assiste entender, se eu quero asfaltar uma rua, eu não consigo tirar do dinheiro do imposto do Tesouro para asfaltar essa rua. Quem dera. Eu vou atrás de um deputado, eu vou atrás de um secretário, eu vou atrás de um ministro, eu vou atrás, seja de quem for dentro das instâncias estaduais e federais, busco o contato, busco o recurso deles, faço o projeto, faço a licitação e uso o recurso deles para investir na minha cidade. Basicamente é isso que a gente faz. E foi desse jeito que a gente conseguiu asfaltar boa parte dessas 69 ruas e que virão mais aí ruas pela frente que a gente vai asfaltar. Então, só um resuminho assim, não tem capacidade de investimento.
Com relação ao servidor, obviamente, eu sou servidor público e sinto a angústia de não conseguir entregar mais do que eu gostaria. As questões salariais são sempre muito difíceis por conta desse orçamento apertado e que todo mês nos gera uma necessidade de pagar contas que, se a gente não paga, a cidade fica no vermelho, e aí a cidade no vermelho perde a capacidade de atrair esses investimentos para cá. Perde certidão, tudo, e deixa de poder receber esses investimentos. Então é sempre difícil equalizar as contas, porque vem aí todo mês o desafio de pagar entre 7 e 8 milhões de reais em dívidas do passado. E se a gente não paga, o nome nosso fica sujo. Como fazer com o servidor? A gente tem buscado investir em melhorias nos locais de trabalho. A gente tem buscado investir em melhorias nas ferramentas. Por exemplo, a gente trocou trouxe mais de 500, acho que foram, se eu não me engano, 700 novos computadores para o serviço público da cidade, com processamento 3 vezes mais rápido do que estava. Então a gente conseguiu dar ferramentas melhores de trabalho. Estamos fazendo uma série de alterações em secretarias, tirando elas de locais insalubres, ruins, e colocando em espaços melhores e mais adequados. Estamos tentando fazer aí um ritmo de trabalho melhor, que dê mais motivação para estar lá. É claro que a questão salarial importa, e a gente vai trabalhar para conseguir atingir uma negociação melhor nesse ano, agora que se avizinha. Mas esse vai ser um desafio constante para a cidade. Se eu pudesse dar 30% de aumento, eu daria a recompor. O problema é que isso não cabe dentro do orçamento. E eu não vou dar um passo maior que a perna, como alguns prefeitos anteriores, inclusive, fizeram, e dando um valor salarial maior e depois não conseguindo pagar a conta. O salário desse mês eu já paguei ontem. O 13º eu pago adiantado, coisas que nunca aconteceram na cidade. Então eu prefiro ir com cautela e manter o salário em dia do que dar um passo maior que a perna e depois não conseguir arcar no fim do mês. Prefeito, última pergunta. Prefeito, antes de entrar no programa, o senhor até brincou que disseram que o senhor está ficando careca, perdendo o cabelo. A pergunta é... Que triste. É difícil ser prefeito de uma cidade que tem tantas dificuldades financeiras, tantas carências como São Vicente, e vale a pena ser prefeito? O senhor está satisfeito, está feliz em ser prefeito de São Vicente, mesmo perdendo cabelos? Olha só, se o ar-condicionado tivesse virado para mim aqui, meu cabelo ia estar voando aqui, aí vocês iam ver como é que tá triste a situação. Ontem eu fui fazer uma live, aí virou motivo de muita zoeira isso, porque o vento bateu e apareceu toda careca aqui. Mas, enfim, faz parte. Tenho que aceitar isso também, é o meu destino nesse caso. É difícil, mas eu escolhi isso. É o meu propósito. Eu passei 10 anos trabalhando e construindo um projeto para conseguir mobilizar pessoas, para conseguir passar uma mensagem, para conseguir estar preparado para esse momento de desafio. Busquei me preparar para esse desafio, então eu estou exatamente aonde eu gostaria de estar, entregando boa parte, e entreguei boa parte da minha juventude, entregando parte agora da minha vida adulta, né? E espero entregar ainda muito mais e chegar a ter cabelos brancos também, estando aí, trabalhando sempre pela minha cidade. Mas, assim, é algo que me motiva, assim, é algo que todo dia eu acordo motivado para entregar o meu melhor. O que está bom, a gente trabalha para continuar num padrão bom. E o que ainda nos falta, a gente vai lutar todo dia para melhorar. Não é por falta de entrega, não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação. Às vezes é por questões que fogem ao nosso controle e possibilidade. E é isso que a gente faz todo dia, e eu busco ser o mais franco, eu busco andar nas ruas e esclarecer para as pessoas quando a gente tem uma dificuldade, às vezes maior do que o tamanho da perna de São Vicente. Eu gosto de acreditar que, passo a passo, a gente vai subindo degrau. Às vezes as pessoas querem que a gente suba 3 de uma vez, e isso é impossível em alguns casos. Mas, passo a passo, a gente vai mostrar para as pessoas que a gente está subindo. E esse é o desafio, um dia depois do outro. Digo para você, faça a reflexão. O ano de 2022 foi melhor que o ano de 2021. Faça essa reflexão. E eu digo para vocês, o ano de 2023 vai ser melhor que o ano de 2022. É nesse passo a passo que a gente vai fazer São Vicente sair disso que se encontra. E se reerguer e ser aquela cidade que todo mundo lembra no passado de, nossa, São Vicente, aquela maravilha, aquela cidade atrativa.
A gente vai chegar lá, mas é no passo a passo. Tá certo. Caio Amado, prefeito de São Vicente. Caio, agradeço muito a sua participação aqui. Espero contar com a sua presença em outras oportunidades. Boa sorte no próximo ano de gestão, porque o seu sucesso é o sucesso da cidade de São Vicente. Muito obrigado, só agradecer. Obrigado pelas perguntas, pelo bom jornalismo que os senhores fazem e eu fico à disposição sempre que precisar de algum esclarecimento. Obrigado, Edson, e até uma próxima. Agradeço também o prefeito, saúde e paz para o senhor e para toda a população de São Vicente. Amém. Feliz ano novo e boas festas. E um agradecimento especial a você que nos acompanha nessa entrevista. Sugiro você a compartilhar desde já essa nossa conversa, que certamente você conhece alguém que vai se interessar pelas respostas do prefeito Caio Amado. Obrigado a todos e até a próxima.